Fala galera, beleza? Gui Boêmio na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 1. Pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a estudar os circuitos RL e RC com fontes, que é exatamente o contrário do que nós estávamos estudando até agora, que eram os circuitos sem fontes. Só lembrando, circuitos RL e RC sem fontes, nós estávamos estudando o processo de descarga dos capacitores e indutores, que são os elementos acumuladores de energia. E agora é exatamente o contrário. Circuitos RL e RC com fontes, nós vamos estudar o processo de carga, como que funciona o processo de carga ao longo do tempo dos circuitos, dos elementos acumuladores de energia, indutores e capacitores. Então aí, ó, anota no seu caderno para deixar bem organizadinho, bem bonitinho aí para você. Circuitos RL e RC sem fontes, o estudo aqui consiste no processo de descarga. Escreve aí no seu caderno, vou tentar fazer com uma letrinha bem bonitinha. Ali, ó, processo de descarga dos elementos acumuladores de energia. E circuitos RL e RC com fontes, que é o segundo tópico aqui, o segundo item, é o processo de carga. Começamos a estudar, o que nós vamos começar a estudar a partir da aula de hoje, pessoal. Como é que funciona o processo de carga, como que os elementos aqui acumuladores de energia se carregam ao longo do tempo. É nisso que consiste o nosso estudo. E agora, pessoal, é uma aula bem mais curtinha, só para apresentar aí os conceitos. Estão aqui os dois circuitos mais elementares com os quais nós vamos trabalhar. É claro que nós não vamos ficar por aí, nós vamos trabalhar com circuitos bem mais complexos, só que aí, lembra daquelas análises em T igual a 0 menos, T igual a 0 mais, fecha uma chave, abre uma chave, coloca uma fonte, tira uma fonte. No final das contas, a análise em T igual a 0 mais ou para T maior do que 0, no final das contas você vai ter lá uma fonte no seu circuito, e é por isso que é um circuito RL ou RC com fontes. E aí nós vamos passar a estudar os elementos se carregando. Então, se vocês observarem bem, ó, tanto no circuito RL quanto no circuito RC, eu tenho lá a presença de uma fonte. Esse é o caso mais geral e mais elementar para que nós possamos representar essa ideia, conforme vocês estão vendo aqui. Tá bom. E qual que é a ideia, pessoal? Vamos tomar aqui, os dois circuitos são bem análogos, vamos falar dessa forma. Vamos olhar o circuito RL aqui só para a gente fazer algumas explicações. Qual que é a ideia aqui, ó? Geralmente a gente coloca assim para representar o que nós estamos querendo fazer. Ó. Eu tenho lá uma chave no meu circuito, está lá o circuito RL, olhando aqui no circuitinho aqui da esquerda, ó, só para a gente começar a trabalhar. Vejam, eu tenho lá uma chave e em T igual a 0 menos ela está aberta. Exatamente igual vocês estão vendo aqui. Ó. Em T igual a 0, pá, ele fecha a chave. Quando ele fecha a chave, o que vai acontecer? Como a chave estava aberta antes de T igual a 0, ou T igual a 0 menos, vamos colocar dessa forma, não tinha corrente circulando nesse circuito. O circuito estava aberto, a fonte não estava ligada no circuito RL. E aí, quando ele fecha a chave, o que acontece? Passa a circular uma corrente elétrica aqui, ó. E essa corrente elétrica, o que ela vai fazer? Ela vai carregar o meu indutor. Essa corrente elétrica, eu vou chamar ela de IL de T, que é a corrente que está passando pelo indutor, tá, pessoal? Eu sei que é também a corrente que está passando por esse resistor, só que aqui a gente vai olhar para o indutor. E lembrem-se que o indutor, ele sempre está relacionado com corrente elétrica. Lembra que ele armazena energia no seu campo magnético e isso se dá na forma de corrente elétrica. Sempre que eu tiver um indutor no circuito, eu vou olhar para a corrente que está passando pelo indutor. Se eu quiser calcular a tensão nele depois, eu calculo usando lá a expressãozinha V igual a L, D e dt. Mas indutor, essencialmente, eu olho primeiro para a corrente. E aí depois eu calculo o que eu quiser no meu circuito. Em resumo, é isso que vai acontecer. Ali, ó. E agora, aqui no circuitinho RL, eu vou olhar para essa corrente. E aí eu vou deduzir a equaçãozinha diferencial lá do circuito. Toda aquela história que nós vimos nos circuitinhos RL e RC sem fontes vão aparecer aqui também, só que de uma forma um pouquinho mais chata, até mais complexa, porque eu estou inserindo uma fonte aqui, pessoal, uma função forçante no circuito, e é óbvio que vai complicar um pouquinho. Beleza, indutor está relacionado com corrente. Agora vamos para o circuito RC. O circuito RC, mesma coisa, ó, eu tenho lá uma chave, a chave aqui no meu circuito, em T igual a 0 eu fecho a chave, ligo a fonte no circuito RC e passa a circular uma corrente aqui por esse circuito para T maior do que 0, ou T maior do que 0 mais, enfim. Só que, pelo fato de eu ter um capacitor, eu não vou olhar para a corrente que está passando pelo capacitor, eu vou olhar para a tensão. E, portanto, quem que eu vou calcular aqui no circuito RC, pessoal? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser calcular a corrente, ou melhor, a tensão elétrica entre os terminais do capacitor, que eu vou chamar aqui de VC de T. Relembrando, indutor eu olho para a corrente, capacitor eu olho para a tensão. E aí no circuito RC com fontes aqui também, ó, se eu quiser calcular a corrente que está passando pelo capacitor, tensão no resistor, qualquer outra coisa,
Depois que eu tenho a expressão temporal da tensão no capacitor aqui, ó, o VC de ter, eu calculo qualquer coisa no meu circuito. E em resumo é isso que nós vamos fazer, tá, pessoal? Exatamente o mesmo estudo que nós fizemos lá nos circuitos RL e RC sem fontes. Aqui a gente vai meio que ter que repetir isso aqui, não vai ter muito jeito. E agora, só para dar um gancho, isso aqui a gente usa muito, quer ver? Isso aqui já está explicado, pessoal, essa é a ideia, tá? Nós vamos começar a estudar a carga dos nossos elementos, conforme vocês estão vendo. Ó, o indutor se carregando aqui com essa corrente e o capacitor exatamente a mesma coisa, porque você está ligando a fonte ali no circuito. Nos dois circuitos. E agora, eu vou trazer para vocês uma representação ligando exatamente o que eu passei para vocês na aula passada, que é com relação à função degrau, que é uma notação que a gente usa muito aqui em circuitos elétricos, em especial em circuito zoom. Vejam que esse conjunto aqui, às vezes, para deixar até mais fácil, o que eu faço? Ó, esse conjunto aqui, fonte mais chave, ele pode ser usado trocado aqui, substituído pela representação da função degrau. Como é que eu faço isso? Olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou até reduzir um pouquinho esse circuito, colocar ele aqui na esquerda da nossa tela e vou copiar ele de novo e colocar o novo circuito aqui na direita, só para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Vejam que agora eu vou criar uma nova representação aqui, porém usando a função degrau. Olha que interessante, ó. Eu vou apagar a minha chave daqui, apaguei a chave, esqueci ali esse T igual a 0 e vou ligar aqui no lugar da chave, ó, só para a gente deixar bem representadinho, eu vou ligar como se fosse um fio aqui, ó, é um fio, isso aqui é um fio, ou coloquei a chave ali, enfim, é um fiozinho no meu circuito, ou até mesmo, para deixar até mais bonitinho, vamos ligar um fio aqui mesmo, ó, sem aquelas bolinhas da chave para não confundir. Tá aí, ó, é como se não tivesse nada. E para representar esse comportamento do circuito da esquerda, com a chave fechando em T igual a 0, o que eu faço? Eu uso a função degrau. Eu pego a entrada aqui, ó, aqui a fonte E, tá? Eu estou representando aí E volts, é alguma coisa, volts, esse alguma coisa aí vale E. Eu vou pegar esse E e vou multiplicar ele pela função degrau. Dá uma olhada, eu vou pegar ele aqui, ó, só vou dar um espaço aqui, só para a gente fazer isso aqui um pouquinho de uma forma mais bonitinha. Então isso aqui é E vezes U de T. O que significa E vezes U de T, pessoal? Para a gente já encerrar a nossa aula. Significa que antes de T igual a 0, eu não tenho fonte nenhuma. Por quê? Porque U de T, se você lembrar do gráfico da função U de T, que é a função degrau, tá aqui, ó, traçando um gráfico bem rapidinho, só para a gente ter como parâmetro, tá lá, ó, T e U de T. Vamos colocar aqui, me perdoem a letra, pessoal, deixa eu só melhorar um pouquinho a minha letra aqui. Então tá lá, ó, T e U de T. Como é que é o gráfico aqui dessa função? Ela é assim, não é? Ó, antes de T igual a 0, ela está zerada, e em T igual a 0, ela vira 1. Tá aqui, ó, ela é a funçãozinha degrau unitário, e aí a gente coloca o 1 aqui, ó. Ali, antes de T igual a 0, e aqui T igual a 0. Deixa eu só colocar aqui no gráfico, pessoal, bonitinho, 0, beleza, tá bonitinho aí pra gente, ó. Antes de T igual a 0, a função ela estava zerada, em T igual a 0 exatamente, ela tem essa transição aqui, ó, e a partir desse ponto ela vale 1. Olha o que acontece, quando eu multiplico isso aqui por uma constante, olhando no gráfico aqui, agora olhando no circuito, antes de T igual a 0, se U de T vale 0, aqui antes de T igual a 0, isso aqui zera. Essa fonte aqui vira 0, é como se fosse um fio. Aqui, ó, é como se essa fonte não existisse, é como se ela fosse um fio. E aí, em T igual a 0, ele transiciona, e aí o degrau passa a valer 1. E aí é como se eu ligasse a fonte no circuito. Então, só para representar isso aqui, aparece muito em exercícios, em especial aí no Johnson e no Alexander Sadiko, tem vários exercícios para representar dessa forma. E é só para a gente deixar bem claro, ó, esses circuitos aqui eles são análogos. Eu vou colocar tipo um tiozinho assim, dizendo que eles são análogos. Eles são análogos ou equivalentes. Posso colocar até aqueles 3 tracinhos assim, só para representar, né, pessoal? Dizendo que esses circuitos eles são equivalentes. Então, qual que é a grande questão? Se você encontrar nos circuitos a primeira representação, que é com a chave à esquerda, ou a segunda representação, que é com a função degrau, que está aí à direita, se trata da mesma análise. E aqui a mesma coisa, vale ressaltar que a mesma coisa vale para o circuito RC. Eu tomei como base aqui, como base para a nossa análise, o circuito RL, está ali o indutor, mas a mesma ideia vale para o circuito RC. Beleza? Tá aí, pessoal. Então, na próxima aula, a partir da próxima aula, a gente já começa a fazer conta, deduzir as equações diferenciais, que é um cálculo um pouquinho mais chato, mas mesmo assim vamos avançando aqui no nosso curso. É isso. Muito obrigado pela atenção, espero que você tenha curtido o conteúdo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.